Nós vamos dar início, então, ao estudo, da obra que nós já vemos conversando, que é o Ser Consciente, a obra de Joana de Ângeles, e também fazendo as nossas meditações em torno das propostas que elas nos faz, dentro do contexto aqui psicológico, uma obra maravilhosa que tem colaborado muito conosco, com o nosso entendimento. Nós estamos trabalhando o item necessidade de valorização. Então nós tínhamos parado na semana passada a respeito da humildade. Nós estávamos conversando nessa necessidade da valorização, nós estávamos conversando sobre a humildade. E ela coloca aqui para a gente iniciar que a humildade é uma conquista da consciência, que se expressa em forma de alegria e plenitude. Porque o que se tem de conceito por aí de humildade, na verdade, é humilhação, ou seja, a pessoa que está dentro do quadro da humildade, ela muitas vezes acredita que humilhar-se é ser humilde. E na verdade não é isso. Porque humilhar não traz alegria a ninguém. Humilhar-se não traz alegria a ninguém. Ou ser humilhado também não traz. É o contrário. O humilde, ele tem uma alegria interior de viver. Ele tem uma paz, ele tem uma tranquilidade, ele tem uma serenidade. E nessa alegria que ela coloca aqui, nesse sentimento de autovalorização, ele se sente o quê? Pleno. Por quê? Porque respeita todo mundo do jeito que é, da forma como se comporta, com os sentimentos próprios de cada um. É fácil descobrir a pessoa que não tem humildade, ou que está num quadro muito distante da humildade. É aquele que não consegue compreender os outros. Quando a gente não compreende as pessoas, não compreende o jeito dos outros serem, quando a gente se sente incomodado com o jeito das pessoas serem, da maneira como elas se expressam, da forma como elas agem, Isso não tem nada a ver com a gente saber discernir as situações. É claro que ninguém vai olhar para uma situação errada e ruim e falar que está bonita e está boa, Isso não é isso. É sentir-se incomodado. O homem orgulhoso, prepotente, presunçoso, vaidoso, ele não gosta de ter as suas percepções incomodadas com qualquer coisa que seja. Então, se ele está num ambiente e alguém tem um comportamento ruim lá num lado, lá em qualquer canto, ele se sente incomodado com aquilo. Ele fica angustiado com a maneira como as pessoas vivem, como elas agem, como elas se comportam. E se for em relação a ele mesmo, aí a coisa fica pior. Aí ele desce as raias do revide, da exasperação do comportamento, do sentimento, das palavras. E isso é muito próprio de cada um de nós, ou seja, esse orgulho que ainda mescla as nossas melhores propostas na nossa natureza, nos faz muito mal, porque nos torna presunçosos, como seja, alguém que não pode ser incomodado, alguém que não pode ser de maneira nenhuma desafiado, que não é assim. Nós vamos trabalhar um pouco os estímulos hoje. É claro que nós precisamos de tudo isso, porque na verdade essas contrariedades, essas dificuldades são estímulos para nós, para desenvolver os nossos potenciais emocionais. Se a gente não fosse desafiado, nós não cresceríamos. Então, ao invés de sentir-se incomodado, nós deveríamos ver aquelas situações como o quê? Pontos de crescimento, momentos oportunos de crescimento, onde a gente estaria aprendendo com aquela situação. É claro que, a princípio, nós vamos sentir-se constrangido, mas nós vamos trabalhando esses sentimentos para não externar isso, para não exteriorizar esses estados de constrangimento e de dificuldade em lidar com a realidade do próximo, ou até mesmo com a vida, às vezes não é ninguém em particular que está nos trazendo uma contrariedade, uma dificuldade. Às vezes são situações da própria vida, situações de crescimento, a dificuldade com um problema financeiro, a dificuldade com uma doença, a dificuldade com alguma coisa, com a atitude que a gente tomou e que teve um desfecho que a gente não esperava. Então tem muita coisa que às vezes afeta a nós mesmos, a nossa própria realidade. E tem coisas que vêm dos outros. Nas duas situações, não conseguir lidar bem com isso, embora sentindo-se constrangido, embora sentindo-se tocado, embora sentindo-se movimentado nos seus sentimentos para poder trabalhar isso, a reação mostra se a gente está trabalhando a humildade ou não. Então, o que a gente sente, ou seja, a vontade do revide, a vontade de fazer, e às vezes até a atitude que a gente toma, mostra se a gente está num quadro no caminho da humildade ou se ainda nós estamos no caminho da vaidade, Porque a vaidade é uma companheira é uma amiga confidente do orgulho, é uma amiga muito próxima do orgulho.
todos somos vaidosos, né? A gente gosta de ser reverenciado, a gente gosta de ser exaltado, gosta de ser cuidado. Né? Quem não gosta de alguém que cuide? Né? Que alguém que faça alguma coisa, que diga coisas agradáveis para a gente ouvir, que esteja com a gente nessa caminhada. Todo mundo gosta, e é muito natural isso. Faz parte ainda do crescimento e da necessidade de autovalorização. Ou melhor, de valorização, né? Não da autovalorização, necessidade de valorização. Mas a gente aprendeu que, na verdade, o que nos faz bem é a autovalorização, não é o que vem dos outros. Mas a gente está nesse caminho, né? E nesse sentido da humildade, a vaidade é uma das inimigas da humildade. Por quê? Porque a gente tem a vaidade, né, de querer realmente ser cultuado, de querer ser tratado da maneira como nós gostaríamos que fosse. Agora, porque a gente acredita que a gente vai ser feliz com o que vem dos outros. Ou com a resposta positiva das situações, né? Que a gente não encontra nenhuma contrariedade, que tudo dê certo, que aquilo que a gente fizer, tudo tem um final feliz, tem um final positivo, um final... Claro, a gente espera isso. Mas se a gente buscar isso no sentido filosófico, não é isso que dá tranquilidade ou paz. Uma coisa pode se desencadear tranquilamente. Tudo dentro da programação que foi estabelecida. Mas se o nosso sentimento não acompanhou, de autovalorização, não acompanhou aquele empreendimento, independente do final, do resultado, a gente vai continuar do mesmo jeito, vazio, intranquilo e aflito. Porque se a gente pegar, tem pessoas que a pessoa é amada, tem uma boa condição financeira, tem saúde, tem uma aparência razoável, agradável, a pessoa tem praticamente tudo e mesmo assim sente um quê? Um vazio, um mal-estar muito grande. E a pessoa, eu já ouvi muito isso em entrevista, a pessoa fala, eu não sei o que acontece comigo, parece que está faltando alguma coisa aqui dentro de mim. Mas o que é? Como é que é esse sentimento? Eu não sei. Mas o que está acontecendo? Você está com algum problema afetivo, algum problema material? Não tem nada errado. Está tudo bem. Eu tenho um marido maravilhoso, ou uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, tenho um trabalho, tenho uma vida estabilizada. Isso eu já ouvi várias vezes nesses anos todos de entrevista. Pessoas que chegam para a entrevista sem saber o que querem. Na verdade, a pessoa não sabe o que ela quer. Ela senta, ela quer conversar porque ela não sabe o que está acontecendo com ela. Eu não estou bem, alguma coisa que dentro de mim não está legal. Não tá, a coisa aqui dentro, né? O bicho está solto, eu não sei onde ele está escondido aqui. Eu vejo o rabinho dele aqui, ele foge, eu vejo ele lá, ele foge, eu vejo ele lá, ele foge. Eu não consigo pegar esse bicho e botar ele na jaula de novo. A pessoa se sente mal, ela não sabe por quê. Né? Esse sentimento, normalmente, dizem os espíritos, é o sentimento de autodepreciação. Ou seja, a pessoa não se sente no direito de ter e estar como está. Agora, por que ela sente isso? Não sente. É aquela história, você já ouviu alguém dizer assim, quando tudo vai muito bem, a pessoa fala assim, né? Não sei não. Como se o fato das coisas caminharem bem seja o prenúncio de que vai acontecer alguma coisa ruim. Eu não sei onde está escrito isso, né? Que o fato das coisas caminharem bem tem que vir uma coisa ruim lá na frente. Quem disse isso? Algum maluco aí para trás, né? Que a vida provavelmente fazia tudo errado e de vez em quando fazia alguma coisa certa, já estava esperando a pancada de uma coisa ruim que fez, né? Porque não tem sentido, né? Tá caminhando tudo bem, nossa, a gente está tão bem nessa, eu não sei, né? Será que vai acontecer? Como se tivesse que acontecer alguma coisa ruim. Mas é cultural, todo mundo. Na cultura, isso, exatamente. É cultura isso. A pessoa. Felicidade demais se prepara, né? Se prepara para quê? Para ser feliz, né? Mas tem aquela ideia de que se tá tudo bem, alguma coisa ruim vai acontecer. É claro que nós vivemos num mundo de prova e expiação e que a qualquer momento nós podemos ser convidados a passar por uma experiência, um teste, né? Um teste para avaliar o sentimento, avaliar as nossas reações. Mas não quer dizer que isso esteja programado, que a gente tenha que passar por dissabores, necessariamente por mal-estar e porque está tudo bem vai dar tudo errado. Não é isso, né? Isso é autodepreciação. É o espírito acreditar que ele não merece ser feliz, que ele não merece ter paz, que ele não merece ter tranquilidade, que ele não merece ter o que ele tem. Se está conosco é porque Deus permitiu. Nada acontece conosco sem a permissão divina. Nada acontece. Qualquer coisa que a gente esteja experimentando é porque Deus permitiu. Estava dentro da lei do merecimento ou da misericórdia. Mas é a permissão dele. Né? É a permissão dele. Então está tudo certo.
O que a gente tem que fazer? Perpetuar o máximo possível, levar o máximo possível adiante esses estados de bem-estar. O Livro dos Espíritos diz, cabe ao homem ser tão feliz quanto lhe seja possível. O homem tem que lutar e trabalhar pela sua felicidade. Ai, Deus, acho que Deus esqueceu de mim. Né? Como se Deus tivesse que nos fazer feliz. Não é essa a função da divindade. A função de Deus é nos permitir o caminho e oferecendo possibilidades para a gente ser feliz. Mas quem tem que ser feliz é a gente. O Criador quer a nossa felicidade, mas Ele não pode enfiar a felicidade como se ela fosse um atributo dentro da gente e instalar ela lá, pronto, a partir de hoje você vai ser feliz porque eu estou te dando a felicidade como um atributo. Né? Você vai ter um equipamentozinho a mais agora, né? Então esse equipamento vai te fazer feliz. Não, esse estado é um estado de conquista, né? A aprovação da consciência, o entendimento, a compreensão da vida, vai fazendo com que o espírito se sinta bem situado, bem colocado na sua existência, compreendendo aquele momento que está passando. Mesmo os momentos ruins trazem uma lição, os momentos de constrangimento e dificuldade trazem uma lição, e eles não são eternos. Cada momento é um momento de aprendizado para nós. Então a humildade é conseguir entender isso e não sofrer por causa das situações, das dificuldades. É não sentir-se amargurado, desafiado e triste porque tem que caminhar até ali. Não gostaria de caminhar, mas é preciso que eu caminhe até ali. Então eu vou caminhar até ali. Não gostaria, mas é um aprendizado, é um convite da vida, mas com entendimento, não com aquele ar, né, de pesar. Nossa, eu tenho que caminhar até ali. Ou seja, isso não... Né? Eu tenho que conviver com meu marido, coitado, né? Coitado de mim, e vai arrastando a minha mulher, né? Os meus filhos, vida, né? Gente, esse arrastar, né? Emocional e sentimental não leva a gente a lugar nenhum. Porque essa autodepreciação, tá vendo? Ó, eu sou um réprobo, eu não mereço a proteção divina, eu não mereço o amor de Deus, então agora eu tenho que me arrastar nesse inferno de vida que eu tenho. Quantas já ouvi isso? A pessoa, a minha vida é um inferno. Não, você está fazendo da sua vida um inferno. Sua vida não é um inferno. Viver por si só é uma dádiva, é uma bênção, é uma luz. Estar aqui na Terra é a melhor coisa que podia ter nos acontecido dos últimos milênios que a gente já teve, do jeito que a gente está. É a maior bênção que pode acontecer conosco em toda a nossa trajetória, é estar nessa encarnação do jeito que a gente está fazendo o que nós estamos fazendo. E isso, infelizmente, a maioria de nós vai perceber quando chegar do outro lado. Não conseguimos ver as coisas dessa forma como estamos aqui. A gente vê a nossa vida como uma amargura, como constrangedora, como dificuldades, como alguém que não merece ser feliz, né? Tá vendo? Eu não valho nada. Minha vida, se eu valesse alguma coisa, não estaria como eu estou. Não, é porque você vale que está como está. É justamente porque Deus quer que você seja feliz que Ele está permitindo que você passe por essa experiência. E muitas delas foram instituídas como? Por nós mesmos. Nós pedimos aquela prova, nós construímos aquela consequência, às vezes que está ali, que é libertadora, não é encarceradora, não é um cárcere, é uma liberdade. A gente está caminhando para fora da jaula. A gente está caminhando para fora, a gente está enjaulado. A gente tá, essa dificuldade que a gente está experimentando está tirando a gente da jaula, está tirando a gente da prisão, a gente está caminhando para fora dela. A gente entende o sofrimento ou o constrangimento, principalmente aquele que a gente não fez nada para buscar, como uma prisão. Falar, Deus me colocou nessa vida numa prisão, olha, essa vida desse jeito, né? E não é. Ou seja, Ele abriu a porta, né, da nossa prisão, da nossa jaula, e nós estamos saindo dela. A gente está caminhando para fora. Né? Quem leu Devassando o Invisível, da Ivone Pereira, Dona Ivone Pereira, lá tem umas situações maravilhosas para a gente entender isso. Onde ela conta uma experiência dos espíritos que estão no mundo espiritual, dentro de compartimentos fechados, de jaulas, como se fossem jaulas e tal. E o benfeitor e ela que vai passando, ela olha assim, vê um campo bonito, verdejante, e ela não entende por que eles, né, e vê o pessoal preparando caldos suculentos, comidas, e leva para eles, e quando eles começam a comer, de repente os olhos ficam tomados de um certo horror, e eles atiram os pratos longe, começam a gritar, e entram e ficam dentro das jaulas e não saem de lá. Aí ela pergunta ao Charles, né, ao mentor, por que eles não saem de lá e o que está acontecendo com um lugar tão bonito daquele, tão lindo, e eles aprisionados. Aí o mentor dela diz assim, mas não é isso que eles estão enxergando.
São espíritos, esses que estão aqui são criminosos, são almas com grandes deficiências. E aí ele dá um jeito dela enxergar o que é que eles estão vendo. O que eles veem na frente? Eles veem um campo cheio de corpos, de pedaços de corpos, cheio de coisas, dos horrores daquilo que eles construíram em vida. Então, para sair de lá de dentro, eles têm que passar no meio daquilo, daquela situação toda. Então, eles não saem. E os pratos, ao invés de serem comida, tem pedaços daquelas coisas que eles estão enxergando ali. Então, pedaços de órgãos humanos, pedaços de... Então, eles atiram os pratos desesperados e voltam correndo, não conseguem comer, são esquálidos, né? São verdadeiros são esqueletos, é verdade, são feições cadavéricas mesmo assim, e não conseguem comer, porque não, eles estão visualizando os próprios horrores, né? Agora, isso é uma demonstração de que aqueles horrores estão lá? Não. Está onde? Dentro de cada um. Então é claro que são espíritos criminosos, com grandes deficiências. Mas imagine o processo de autodepreciação, de autoflagelação que essas almas estão se impondo. Mas a gente pode fazer isso aqui, em vida também. A gente também faz isso aqui em vida, se impõe autoflagelação. Quando a gente não compreende as nossas necessidades, as experiências que a gente está passando, nós iniciamos um processo de autoflagelação. A gente começa então a machucar-se. A machucar-se. Por mais difícil seja uma experiência, ela é construtora, ela é edificadora, ela está elevando a gente para uma situação melhor do que aquela que a gente estava, né? Agora, é claro, para eu sair das minhas dificuldades, eu tenho que passar pelo campo de horrores que eu criei, não tem jeito. Ou pelo campo das dificuldades que foram até programadas por mim para eu poder crescer. Eu preciso passar por essa experiência para crescer, né? Não passar por elas é possível. Às vezes a gente dá um jeito e escapa das provas, né? Pula, né? Dá um jeito de atalhar, foge. Só que o que aconteceu? A gente continua preso. Continua aprisionado. Aprisionado no sentimento que a gente criou e que a gente vai continuar experimentando até que a gente entenda que precisa daquela experiência para crescer. Então, é enfrentar o campo, né? É enfrentar aquela visão, aquela situação e dizer assim, eu errei, mas eu sou um filho de Deus. E por amor, Ele me colocou na existência para aprender. Então, seja qual for a minha experiência, ela é edificadora, não é para me destruir. Mas até a gente não entender isso, a gente sofre. Por quê? Porque somos vaidosos, né? A vaidade é uma conselheira muito próxima do orgulho. E ela fica dizendo, né, coisas que a gente... E aí o nosso inconsciente faz o quê? Nosso inconsciente libera estados aflitivos. Estados aflitivos que vão assolando o nosso emocional e transformando a gente em criaturas doridas, aflitas, angustiosas. Então, coisas que poderiam ser... E o que é pior, né? Diz também o Livro dos Espíritos, que muitas das pequenas coisas que a gente valorizou aqui na Terra, quando chegar no mundo espiritual, a gente vai lamentar muito ter dado tanto valor a isso. Ter se preocupado tanto, ter feito tanta conta de coisinhas que, na verdade, estavam mexendo com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Na verdade, era mais orgulho ferido do que dor mesmo, prova. Verifique as pessoas que estão... O Evangelho com o Espiritismo fala, né? Quando a gente olha para frente, a gente vê quem está acima. Mas dá uma olhada para trás. Se a gente observar o que é sofrimento mesmo. Né? Então quer dizer que sempre que eu queira me consolar, tem que olhar quem está sofrendo? Não, mas é um bom estímulo para a gente compreender a experiência que a gente está tendo. Se eu acho que a minha vida está tão complicada assim, observa do lado, observa no vizinho, observa na localidade que a gente vive, quantas pessoas passando por dramas muito maiores do que o nosso, com muito mais sacrifício, com muito mais sofrimento. A gente reclama da nossa casa, das nossas coisas, da instabilidade que às vezes é a experiência da família e do lar. E mães que são obrigadas a criar filhos sozinhos, que o marido, desaparece. Larga com 3, 4, 5 filhos, moram em barracos, trabalham de sol a sol para alimentar aqueles filhos, ainda educa eles, né? Ainda tem a tranquilidade de cantar para o filho dormir. A gente dorme xingando, bravo, toma medicamento que não consegue dormir, né? Tem que tomar, né? Os Zepans da vida, né? Clonazepam, diazepam e outras coisas aí, né? De 80 miligramas. E deita um olho e fecha o outro, fica aberto.
Não consegue fechar os dois. Com 80 miligramas, um fica aberto. Né? Não fecha de jeito nenhum. Isso com uma vida 100 vezes melhor do que a vida daquela criaturinha ali. E você vai lá, da noite, bota todos os filhinhos ali e canta para eles dormirem e dorme do lado também. Feliz da vida. E tem o que para ser feliz? Ela tem tudo que ela precisa. Ela tem os filhos, tem a vidinha dela, tem o trabalho. É um trabalho árduo e difícil, mas é um trabalho. Como a gente já ouviu muitas vezes nas experiências de visitas que a gente faz. Por isso que precisa fazer caridade. Por isso que o Espiritismo fala no Evangelho que fora da caridade não há salvação para nós. Porque quando a gente tem contato com essas realidades, a gente vê que a gente é feliz. E que a nossa vida é maravilhosa, que a gente tem uma vida muito boa. Por causa de um desconfortozinho aqui, um outro ali, porque não dá certo um horário na nossa programação, né? Principalmente quem trabalha com horários aí programados, tinha que me colocar nesse horário, né? Pergunta para aquela coitadinha se ela tem horário. Antes do galo cantar, ela já está levantando. Antes do primeiro passarinho aparecer lá no quintalzinho dela, ela já está lá. Né? Lavando a sua roupinha, atrás dos seus afazeres para ganhar o sustento daquelas criaturinhas que estão ali. Então a nossa vida é uma vida muito boa. É uma vida maravilhosa. E se nós temos dificuldades de relacionamento, se há problemas nas nossas relações humanas, é porque nós precisamos dessas dificuldades para crescer, para edificar os nossos verdadeiros sentimentos, os sentimentos nobres, né? Porque sentimento a gente tem, mas o que está nos faltando ainda? Edificar os sentimentos nobres, porque são eles que fazem a gente ser feliz. E que não dependa, faz com que a gente não dependa do que a gente vai receber para ser feliz. Porque enquanto a gente ficar nessa necessidade, né, da compensação, né, de que venha alguma coisa de algum lugar, ou venha alguma coisa de alguém para fazer a gente ficar bem, não tem jeito. E aí a gente tem aqueles declínios, né? A gente desce, vai lá no pântano, né? Lá no pântano das experiências emocionais. E aí, daí um tempo, a gente percebe que não tem jeito, que a gente mesmo tem que sair de lá, né? A gente levanta e sai outra vez, para começar a lamentar daí mais um pouco, né? É claro que a gente pode sempre buscar um ombro amigo para conversar, para chorar, para dizer algumas coisas que estão nos machucando, nos mexendo com o nosso sentimento, mas a gente deve muito mais que isso buscar o autoconsolo. O que é o autoconsolo? É uma visualização otimista de si mesmo e da própria vida. Olhe no espelho, dá uma olhada no espelho e verifique dentro dos seus olhos. Tenta buscar uma razão da tua existência olhando no espelho, tentando buscar dentro do teu olhar, esquecendo a tua vida e tudo que você está experimentando. E você vai ver a grandeza da tua própria vida. Né? A grandeza que é a tua própria vida. A grandeza que é a minha própria vida. Fala, meu Deus, eu estou aqui. Né? Nessa maquinaria aqui, ó. Olha, uma máquina perfeita. Né? O sistema de alavanca não tem igual, ó. Movimenta para todo lado, perfeita. Né? Tem 2 câmeras aqui que filmam tudo para mim. Né? Filma toda a vida para mim. E o meu espírito pode ter a experiência de ver as coisas, ver as formas. Né? As pernas muito bem trabalhadas para me levar onde eu tenho que ir. Sistema digestivo perfeito, tudo funcionando com uma tranquilidade, né? Sem que a gente saiba disso. No silêncio de cada momento ele vai trabalhando, vai me propiciando a vida. O único que não quer participar dessa vida sou eu. Eu, o espírito que está aqui dentro, no comando, quero largar o comando, mas como a gente sabe que está em voo de cruzeiro, né? A 11 mil, 15 mil pés, então não larga do manche, porque tem gente que larga, né? Mas a maioria não larga do manche porque não pode, né? Porque bom, eu estou a 11 mil pés, se eu largar isso aqui, aí a minha vida vai se arrebentar, né? Vou me precipitar, então fico aqui no manche, né? Vou controlando o meu voo. Mas se pudesse, largava, e tem gente que larga. Aí chega no mundo espiritual, né, arrebentou com o carro físico, né, pelo suicídio, que não aceitou. Aí chega no mundo espiritual e vai olhar e fala assim, meu Deus do céu, não era o que eu pensava. Realmente era uma vida maravilhosa. Então olha no espelho, tenta enxergar nos teus próprios olhos o valor da tua própria vida, o quanto você vale e a importância que é a tua vida. Isso é humildade. Essa capacidade desse reconhecimento é a humildade. Quando você consegue entender isso, aí você não fica dependendo de nenhum tipo de aprovação, de nenhum tipo de aplauso,
de nenhum tipo de compensação que venha de ninguém ou de coisa alguma, nem do trabalho, nem das pessoas, de nada. E ao contrário, toda a experiência se torna prazerosa. Qualquer coisa que você estiver fazendo vai ser prazeroso. Porque aí você consegue aproveitar o benefício que as coisas têm, de aprender com elas. Você imagina, né? Do médico ao aquele que vai à rua, que vai, né, que tem experiência de conversar com as pessoas que passam, com as pessoas das casas que estão ali na frente, onde ele está varrendo, colhendo, fazendo a troca do afeto, como o médico que está lá na sua cirurgia, lidando com a fraqueza, a dor do paciente, ou consultando, ou no consultório de psicologia, ou sei lá o que, qualquer canto que seja. Toda a experiência humana é ultra valiosa, né? Como diz o Vitor Hugo, é ultra mega blaster, valiosa, né? Ele fala, tio, isso aqui é ultra mega blaster. Eu falei, puxa vida, então é bom, hein? Então aí a gente vai ver, quer dizer, qualquer experiência, por menor que ela seja, é muito valiosa. Então o que a gente tem para lamentar? Eu já me perguntei isso muitas vezes. Quando eu me vejo naqueles estados de meia melancolia, eu fico perguntando, mas você está reclamando do quê, criatura? Está querendo largar o manche? Não pode. Aí eu olho no espelho, converso comigo. Para dar uma olhada, né, para a sua estrutura, ver a tua vida, ver as suas experiências, a sua oportunidade. Só porque a vida não está te dando a oportunidade de fazer algumas coisinhas que você queria fazer? Mas por quê? Aí eu vou fazer birra, né? Você quer fazer o quê? Birra? A criança, né? Quer espernear, né? Não adianta. Então a gente tem uma vida maravilhosa. Se a gente olhar aquela criaturinha lá, que canta para os filhinhos dormir, sem ter oportunidade nenhuma. Você olha para ela assim, a única coisa que ela tem é aquilo ali, aquele barraco, e a vida, aquelas vidas sob o seu cuidado. Olha só, aquelas vidas sob o cuidado dela. Isso a gente vê fazendo visita. As pessoas que estão nos leitos, quando a gente vai fazer visita no Samaritano. Aí você vê que a gente está livre, né? Nós estamos caminhando, está trabalhando, e a pessoa passa dia, passa noite, passa dia, passa noite, ela está ali naquela cama, não sai dali. Tem um senhorzinho que a gente visita, né? O médico deu para ele, quando ele recebeu o diagnóstico de câncer de próstata, o médico deu 3 meses de vida para ele, no máximo. Faz 10 anos que ele está na cama. Ele recebeu um diagnóstico de 3 meses, está há 10 anos. Né? Agora, ele está numa prisão. A prisão dele é a cama, uma prisão física. Mas quando você conversa com ele, você percebe que ele não está prisioneiro. A gente sai de lá motivado, né? Porque ele não reclama, não fica blasfemando, desdenhando. É uma pessoa tranquila, que te olha com serenidade. Nunca ouvi ele dizer uma palavra depreciativa. Nunca ouvi ele dizer nenhuma palavra depreciativa. Ele está numa prisão física, o corpo está encarcerado ali naquela cama, sem poder sair dali, mas a alma está livre. Está livre. Porque ele não depende da condição onde ele está para sentir-se bem. Porque sentir-se bem ou mal é uma condição espiritual, não é física. Perguntaram para o Chico se ele sofria. Ele falou, não, eu sinto dor. Sofrer não, tenho dores. Dores físicas, o sofrimento é moral. Quando a gente não compreende uma coisa, a gente começa a sofrer. Quando a gente não aceita uma coisa que precisa ser daquela forma, a gente começa a sofrer. E muitas vezes sofre sem ter dor nenhuma. Sofre sem ter nenhum tipo de problema aparente, que, né, não é um espinho que está lá espetando. Sofre. Porque o sofrimento é moral. Então a falta de humildade traz sofrimento. Sofrimento moral. Ou seja, a alma entra em colisão com os valores reais da vida. Gente, ninguém está numa experiência se não fosse necessário. Nós estamos na vida que nós necessitamos. Não, se fosse para ser diferente, vocês acham que o Criador não teria feito isso? Quando o teu filho te pede pão, você dá para ele uma pedra ou uma serpente? Aí Jesus fala, se vocês que são maus dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Criador. Quanto mais Deus, que é amor, que é bondade, que é justiça. Você acha que Deus teria dado uma vida diferente para a gente se não fosse necessário ser essa vida que a gente tem? E se não fosse uma boa coisa para nós? Né? Esse é o difícil de entender, né? Mas se não fosse uma boa coisa para nós? Mas a nossa vaidade, né? Que é a inimiga número 1 da humildade, faz a gente acreditar que a gente merece ir para uma outra direção que não é essa que nós estamos indo. Agora, essa direção que porventura a gente deseja ir para lá, muitas vezes é um caminho tortuoso, cheio de abismos.
Porque ali estão em curso, né, nessas necessidades que a gente busca, estão em curso aí o quê? Valores distorcidos nossos, de orgulho, de prepotência, de querer aquilo que não pode, porque se Deus desse aquilo que a gente realmente está pedindo, pode ser que a nossa vida já teria terminado há muito tempo. Seria um desastre, né? Então ela é o quê? A nossa vida ela é modeladora, né? A vida vai modelando, a gente é uma massa que a vida vai modelando devagar. Mas o pior é que ela não pode fazer isso sozinha, ela depende de nós. Se não trava, né? Fica ali. Aquela parte que a gente não quer modelar, não modela. Precisa que a gente colabore, senão não modela. A vida ajuda a gente a modelar, mas ela não modela a gente sozinho. A gente tem que ajudar. A gente precisa auxiliar nessa modelação. Então a humildade é esse estado de alegria e de plenitude, né? É a gente estar feliz, tranquilo, sereno, apesar de qualquer coisa. Não importa o que esteja acontecendo, com quem seja a nossa experiência, com qualquer situação que nós estejamos vivendo, a gente sentir-se tranquilo, né? Aqueles estados de autoacusação, de autodepreciação, na verdade é o orgulho exacerbado. É o nosso orgulho que não faz a gente querer mudar, sair daquela posição que a gente se encontra para uma posição melhor. Então a autolamentação é mais fácil, né? Ficar se lamentando. E tem gente que nem lamenta quase para os outros, não, lamenta consigo mesmo. Fica num lugar recluso, chorando consigo mesmo. Eu sou a vítima, tá vendo? Ninguém nem fala comigo. Mas ele está trancado num quarto com a janela fechada, a porta trancada e com meia luz. E diz que ninguém fala com ele. Primeiro, para alguém falar com você, você tem que aparecer, né? Você vai ter que aparecer em algum lugar. Você vai ter que se dar o trabalho da convivência que a gente não quer. Não quero. Porque como não é do meu jeito, então, não quero. Não é do meu jeito. Aí o que eu faço? Me escondo, tranco a janela, tranco a porta, diminuo a luz e fico lá. Nem os espíritos me vê. Né? Nem os obsessores que estão ali por perto, cadê o infeliz? Né? Sumiu. Tem espírito tão materializado que eles enxergam o que a gente enxerga, sabia? Tem espírito tão condensado, tão materializado na realidade, na psicosfera da Terra, que eles enxergam o que a gente enxerga, mais nada. E eles não enxergam os benfeitores, nem outros quase iguais a eles não veem. Porque eles estão focados, também diz o Livro dos Espíritos, né? E também o Livro dos Médiuns, que muitos espíritos só enxergam o que está no foco dele, do interesse dele. Então se o foco dele, o interesse dele é você, ele só enxerga você, não enxerga mais nada. Não enxerga a sua família, não enxerga o ambiente, não enxerga coisa nenhuma. Ele enxerga o que você pensa, o que você sente, o que você vive. Então ele vive circunscrito à sua psicosfera. Né? E isso é perigoso. Se que vem de um bom espírito, tudo bem, né? Então a gente tem aqui o quê? Uma aura, uma psicosfera, onde toda a nossa realidade, né? Principalmente os valores morais, afetivos, emocionais, né, que a gente experimente, são irradiados em torno de nós, e ele vive aqui dentro conosco, está aqui dentro. Então ele não enxerga mais nada, ele enxerga o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente faz. Aqui, dentro da nossa psicosfera. Aí a gente fala, nossa, acho que tem um espírito que não larga de mim, eu nunca sei, eu sinto um negócio. Mas, pois é, né? O que eu atraio? O que eu estou atraindo para mim? Afinidade, sintonia. E tudo parte do coração. O que mais, né, dificulta é o coração. Né? É o que está na nossa afetividade. Depois o coração, ele faz o quê? O coração estimula. O coração estimula o quê? Pensamento, as ondas mentais, né? Que são irradiadas e justificando o sentimento. Então, o coração dá o tônus, porque é o sentimento que eu cultivo, sentimento de autodepreciação, sentimento de inadequação, de inaceitação da vida. O que eu faço? Eu irradio essa qualificação moral em torno de mim. Automaticamente, os meus pensamentos começam a ser irradiados na dimensão dos meus sentimentos. Aí, o que eu crio? Imagens. Primeiro, crio só um campo emocional. Depois, em seguida, começo a criar o quê? Imagens. E essas imagens são relativas
as minhas inaceitações, as coisas que eu idealizo, que eu gosto, que eu não gosto. E eu atraio aqui uma companhia semelhante, né, que tem também um quadro emocional semelhante. E ele fica aqui, convivendo comigo. Agora, numa troca, né, nós temos aí uma convivência emocional mútua. Eu recebo e dou, e fico ali. Passo anos a fio, às vezes, ali, com um amiguinho ali do meu lado, no meu campo, né? Fico ali voltado para mim mesmo. Aí, tô lá no quarto escuro, escondido. Aquela coisa. Ninguém fala comigo, ninguém gosta de mim. Mas... Então, eu preciso mudar isso aqui, né? Primeira coisa, mudar o sentimento. Agora, ninguém muda o sentimento de maneira mágica, estalando o dedo. Ó, a partir de hoje eu sou uma pessoa diferente. Não, a partir de hoje eu estou fazendo uma proposta de ser uma pessoa diferente. Então eu vou começar a tomar providências. Porque as mesmas providências que eu tomei para me enfiar nesse quadro, agora eu preciso também tomar providência para sair dele. Porque só o querer não vai adiantar, é o primeiro passo. Como eu gostaria de sair daqui? Só gostaria. Mas que providência eu estou tomando para sair desse quadro, né? A pessoa fala, eu não consigo sair da situação que eu estou. Principalmente quadros emocionais, de autodepreciação, da síndrome do pânico, da depressão propriamente. Mas que providência a gente está tomando para sair dele? Às vezes o orgulho não deixa. Eu quero ficar no quarto escuro. Porque como as coisas não são como eu quero, a vida não é como eu desejaria, e eu já trago algumas culpas, né? Algumas aflições que estão comigo de longa data, então eu vou ficar aqui. Estou ocupado. Exatamente. Põe como hotel, né? Você põe a plaquinha de ocupado, né? Não incomode, né? Não incomode. Um dia a gente, lá em São Paulo, num curso que a gente foi fazer, esqueceu de colocar a plaquinha quando via as faxineiras estavam dentro do quarto. Porque não o quarto, não botou a plaquinha de ocupado, né? Mas nessa hora é bom não colocar a plaquinha de ocupado mesmo. Deixa sem placa, que é para os outros entrarem, né? Pode falar. Mesmo que, de vez em quando, a gente sai dessas coisas que você falou, né? Se elas voltarem, sempre que elas voltam, a gente tem que aprender a conviver com isso, a dominar. Exatamente, recomeça sempre. A Joana de Ângeles, numa mensagem dela, ela diz assim: caiu, levante-se, tantas quantas vezes forem necessárias. Recomeça sempre. Porque o recomeço te dá autoridade moral outra vez, diante de si mesmo. Te faz você se sentir mais forte. Cada vez que você levanta e recomeça, você fala assim, não, eu tenho fraquezas, mas eu sou uma pessoa digna. Eu quero melhorar. E eu vou melhorar. Porque não há mérito algum, ela diz assim, de que permanecer no chão, lamentando. Né? Então a pessoa cai, tá vendo? Ó, não tem jeito. E fica lá. Então ela fala, levanta, né? Sabe, tem assim, não é violência, nada não. Tem, tipo um rock com amor já? Já. Eu não sei, né? Você tá velho, já tudo. Aí ele fala pro filho dele assim, a vida é um rio. Não importa o que você bateu, importa você aguentar as pancadas da vida que tá de pé. Interessante essa frase. Se a gente usar a interpretação disso para o que nós estamos falando, até funciona, né? Tomar cuidado, não sair batendo todo mundo por aí, que funciona, né? Que a vida é um ringue, não é bem um ringue, né? Mas é que no contexto em que ele vivia, né? Da situação dele, essa metáfora cabia muito bem, né? Mas é por aí. A vida realmente é uma luta, né? Uma luta pela melhoria, pelos bons propósitos, né? Só que às vezes a gente vê quadro numa guerra, a gente vê sem atacar. Exatamente. Mas essa é a finalidade, né? Isso aí chama-se compreensão. É a gente aprender a compreender as experiências, né? Quando a gente compreende, né? A gente sai disso aqui, ó. Desse círculo vicioso do sentimento e do pensamento. Porque é isso que faz a gente entrar num quadro de autodepreciação e sofrimento. É o sentimento e o pensamento. À medida que eu mantenho o sentimento de autopiedade, de inadequação, de inaceitação das coisas, eu vou mergulhando, eu começo a irradiar um teor vibratório extremamente denso, negativo, comprometido, né? Aí os pensamentos começam a fervilhar. Começa a fervilhar. Então por que eu não consigo controlar o pensamento? Porque não resolvi ainda mudar o sentimento. A partir do momento que eu aceito mudar o meu sentimento, né, principalmente de autocompreensão, de aceitação do seu limite, né? Nós não somos perfeitos. Ah, mas eu tive um pensamento ruim. Mas todo mundo tem pensamento ruim.
Ah, mas eu pensei uma coisa que não devia. Tanto devia que pensou. Né? Não devia. Como não devia? Tudo que sai da nossa natureza sai daquilo que a gente é. Né? Pode ser até sugerido por um espírito perturbador, mas é por quê? Porque eu estou dentro do campo que eu permiti para ele agir. Né? Então, esse pensamento, esse sentimento é muito natural. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tomar providência, que nós falamos. É preciso que a gente comece a tomar providências. Né? Primeira coisa, não ficar repetindo indefinidamente frases de autodepreciação. Porque quando você repete, na verdade, você não quer sair. Você está dizendo para si mesmo, não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. Olha, eu estou lutando para melhorar, nossa, eu queria que a minha vida fosse melhor, mas... E lá vem a frase de novo. Né? Nossa, mas olha, essa tarefa é maravilhosa, eu estou trabalhando porque eu sei que isso aqui vai me dar uma condição emocional melhor, eu sei que isso aqui pode me ajudar a sair da condição que eu estou, mas... Lá vem a frase de novo. Ou seja, eu estou pinçado e não quero sair dali. Agora, Deus não vai arrancar a gente de lá. Ele vai oferecer tudo o que for possível para que a gente mesmo corte esse cabo que está prendendo a gente e a gente se libere. É a gente que tem que querer. Pode até buscar ajuda para isso. E a doutrina espírita tem uma série de recursos que ajudam a gente, né, a trabalhar esses estados para cortar essas pinças, né? Mas a gente precisa querer. A ferramenta é entregue na nossa mão. Está aqui, ó, né, o alicate potente, está aqui a ferramenta que corta aí, né, a serrinha, né, que vai cortar. Então a gente é que vai fazer essa dinâmica. A vida vai oferecer o campo, mas quem faz somos nós. Isso a gente só consegue fazer quando desenvolve a humildade. Então a humildade ela tem uma série de valores e compensações positivas, né? Olhando a nível filosófico. Ela tem uma série de compensações. O homem humilde é sereno, é tranquilo, é doce. Enquanto que a inteligência muitas vezes não oferece atributos melhores do que apenas o bom raciocínio e a decisão das coisas de maneira prática, né? Mas quem dá o tom ideal da vida, dentro da paz, da tranquilidade, é o sentimento. Então a gente vai ter que buscar um bom sentimento, trabalhar bons sentimentos, para sair desse quadro de autodepreciação, que é a necessidade da valorização. Ou seja, a gente precisa muitas vezes dessa compensação que venha das coisas e das pessoas. Isso vai tornando a gente cada vez mais dependentes, né? Porque a gente começa a criar dependências. À medida que você precisa das coisas, de ser valorizado, o que você faz? Cria dependências. Você vai criando dependência. É como o alcoólatra, como o drogado, como o que come demais, como o que dorme demais, como o maledicente, ou seja, cria-se uma dependência. E olha que coisa estranha, né? Tem uma pessoa que eu conheço, que trabalha no mesmo prédio lá que a gente trabalha na prefeitura, que eu percebi uma coisa interessante nessa pessoa. Ela tem o hábito de falar, de dar notícias ruins, eu até já comentei com vocês, né? Dar notícia ruim. Mas eu percebi que ele gosta quando ele fala, porque a gente presta atenção no que ele está falando. Então, naquele momento, ele se sente o todo. Imagina, eu tenho uma notícia, ou seja, alguém me vê quando eu estou fazendo isso. Então, todo mundo fala comigo, todo mundo, né? A partir do momento que ele começar a fazer esse relato negativo, todo mundo ignorar plenamente, ninguém olhar para ele, ninguém prestar mais atenção nele, né? É o momento que talvez ele vai começar a buscar um outro caminho que não seja esse. Por que não dar notícias boas em vez de dar notícia ruim? Mas como todo mundo presta atenção nele, ele encontrou aí um meio de compensação. É uma pessoa que tem dificuldades. A gente percebe pelas mínimas coisas que ele tem dificuldade com ele mesmo. Ele está sempre no espelho arrumando o cabelo, entendeu? Outro dia ele entrou na sala com o cabelo todo arrepiado, para todo mundo falar. Alguém falou, não sei o que lá do cabelo dele, ele falou assim, aí ele falou assim, e como que tem que fazer? E que jeito fica bom o cabelo? E não sei o que, ou seja, uma necessidade de que as pessoas se importem com ele, que digam alguma coisa que faça com que ele acredite que ele é importante para as pessoas, né? Imagina, então se importando com o meu cabelo, vocês se importam comigo, querem que eu arrume o cabelo, né? Então é importante para mim arrumar o cabelo. Então, olha,
Você viu os estados de compensação disfarçados nas menores coisas. Então, muitas vezes as pessoas fazem coisas negativas para serem vistas, para serem notadas, nem que seja pelo negativo. Então, reclamar da vida e reclamar de si mesmo, também pode ser um grande chavão para isso, para a pessoa ser notada, né? Então, como eu fico passando com papel de coitadinho, todo mundo fica me vendo. Eu sou uma pessoa que sem graça mesmo, ninguém nota, ninguém percebe. Então, a gente começa a buscar nos porões da inconsciência estados negativos de vivência que a gente teve em outras vidas, puxa elas para fora para se sentir bem mal. Para se sentir assim, mal, né? Roxo, verde, né? Como alguém que vai botar para fora alguma coisa ruim que comeu, né? Ficar verde. Aí, enquanto eu estiver desse jeito, vai todo mundo me olhar. Todo mundo me dá atenção, todo mundo vai me dar remedinho, todo mundo vai me levar no médico. Só que esse estado, gente, não faz bem pra gente, não importa o que as pessoas façam pela gente. Porque quem vai ter que fazer alguma coisa por nós mesmos para se sentir bem é a gente. Então a pessoa cria essas situações. Estados compensatórios, elas vão encontrando. Isso cada um deve ter agora na mente aí uma história de alguém, de alguma coisa que já viu nesse sentido. Ou de si mesmo, que já fez isso, né? Que já fez alguma coisa para esse tipo para essa finalidade. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Estados de rebeldia, né? Tem aquelas crises de rebeldia, né? Aí todo mundo fica preocupado, será que vai se matar? Será que ele vai se matar? Será que não vai, né? O que ele vai fazer? Mora no prédio, será que vai pular a janela? Aí já passa todo mundo vigiando, aí ele percebe que está todo mundo vigiando, aí começa a criar disfarçadamente aqueles estados compensatórios, né? Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Infantilidade psicológica, diz Joana de Ângeles. É um estado de infantilidade psicológica. Precisa cuidar dos outros. Oi? Precisa cuidar dos outros. Exatamente. Tenta despertar a autopiedade, né? Para poder viver, para se sentir bem. Mas na verdade não sente bem, viu? Não sente bem. Porque isso não faz bem. Não faz bem. Pode trazer uma certa notoriedade naquele momento, né? A pessoa se sente notada, mas no fundo não acrescenta nada, não muda nada. Quando a pessoa se vê sozinha, que ela vai dormir com ela lá né? Mesmo que tenha um parceiro do lado para dormir junto, não tem importância. Ela vai ter um momento em que ela vai estar com ela mesma. Que ela vai dormir, aí a hora que vem, mas, não é nada disso, né? A pessoa começa a não é nada disso, não funciona. Na intimidade não funciona. O espírito, para ele mesmo, não funciona. Traz preocupação para os outros que estão à volta, traz preocupação, mas para a pessoa mesmo, não funciona. Se funcionasse, gente, a psiquiatria, a psicologia ia ter que mudar completamente o rumo dos tratamentos. Ou seja, vamos despertar a autopiedade em todo mundo que vai curar. Todo mundo preocupado com a pessoa, ela vai ficar boa. Por mais que você vigie alguém em autodepreciação, muitas criaturas suicidaram-se apesar disso. Então significa que não funcionou. Se tivesse funcionado, a pessoa não teria se destruído. Então, o primeiro que tem que querer sair daquilo e ao contrário, não despertar nos outros essa necessidade a necessidade de ser notado, dessa compensação, porque ela não faz bem. Não faz bem. Pode falar. Isso que você está dizendo também, a gente pode pensar lá atrás, naquele item que já estudamos, né, do queixoso. Reclama, você vai ajudar, não quero ser ajudado por ninguém. Isso. Aí fica difícil, né? Complicado. Ele fala que não quer ser ajudado porque a partir do momento que alguém o ajuda, ele vai ter que fazer alguma coisa por ele, a parte dele. Não quero, né? Você está aí, me estende a mão, pelo amor de Deus, para eu te tirar daí. Mas se eu estender a mão, você vai me tirar de lá, e aí? Entendeu? Não vou estender a mão, porque se eu estender a mão, e ele não estende a mão, ele fica lá assim, que nem criança embirrada, né? Olhando para o chão. Por favor, estenda a mão, eu vou te tirar daí. Me dá a mão. Mas se ele der a mão, vai resolver o problema dele. E aí? Ele não dá a mão. Ele fica lá, voltado para o chão. Né? Então, é aquelas pessoas que apesar de tudo o que você faça por elas, nada funciona. A pessoa não sai do quadro que ela está. Ela não melhora, ela não progride. Não é que as terapias não estão funcionando. Não é que o terapeuta é ruim, não é que o médico é ruim, não é que a casa espírita não funciona. Quem não funciona é a pessoa. Ela não quer. Ela não quer sair daquele quadro. Enquanto ela não quiser, ninguém vai tirá-la de lá. Ou seja, a pessoa, quem está lá em cima não tem como descer onde ela está. Ela tem que estender a mão, o braço, para ser puxada. Ela não faz isso. E a pessoa acredita, não, eu estou fazendo tudo para sair do quadro que eu estou. Está de jeito nenhum. Se estivesse fazendo, tinha saído. Não está fazendo. Né? Davi, e no caso, a outra pessoa, aquele que dá a mão e que tenta ajudar,
E a gente vê que ela não é que ela não saia, mas ela sai assim, um tanto assim, fala assim, tá vendo? Eu tinha razão, porque o outro deu a mão, né? Eu tinha razão e no caso, e começa assim, então a coisa vai ter que ser do meu jeito, você entende? Aí começa a chantagear, né? Isso, porque a outra pessoa dá a mão para ela sair daquele estado. De repente ele fala assim, não, se ele deu a mão para mim, é porque ele está me dando a razão e começa, olha, é assim, ó, tem que ser do meu jeito, então. Mas não saiu. Ela saiu de um buraco e entrou no outro. Não saiu, porque o não reconhecimento da condição, né, como nós falamos, enquanto eu não reconhecer que eu tenho que mudar, que eu tenho que melhorar, embora os outros me compreendam do jeito que eu sou, isso não quer dizer que eu vou ser melhor por causa disso. Se alguém me compreender do jeito que eu sou, bom para a pessoa, mas o meu problema continua em mim. Se eu ajo com descortesia com todo mundo, ajo com desrespeito, sou duro, sou grosseiro, sou ríspido, e de repente, de um momento para o outro, a pessoa para de bater de frente comigo e começa a me compreender. Aí eu falo, tá vendo? Ó, eu tinha razão. O problema que gerou todo esse desconforto meu em relação a mim mesmo vai continuar em mim. Bom para a pessoa, melhor para ela. Melhor para ela. Né? O que o Espiritismo fala, o fato de você compreender alguém do jeito que ele é, não quer dizer que você está dizendo que ele está certo. Porque muita gente fala assim, não, eu não vou tratar a pessoa bem não, porque aí ela vai achar que ela está certa. Quantas vezes a gente escuta a pessoa falar isso? Não, acha que eu vou tratar bem fulano, e aí ele vai achar que ele está certo. Mas isso é um problema dele, não é um problema meu. O fato de eu compreender ele não quer dizer que ele mudou, ou que ele está certo. Ele continua estando errado. Quem fica bem com isso sou eu. A partir do momento que você vive com as pessoas e aceita elas como elas são, convive com elas do jeito que elas são, você fica bem. Porque você para de sofrer pelo comportamento do outro. Né? Você para de sofrer pelo comportamento do outro. Aí o problema ele continua com o problema. Ele não deixou de ter o problema, ou ele, mesmo que ele diga que ele acha, né, tá vendo? Eu tinha razão. Não tem razão coisa nenhuma, tanto que vai continuar do jeito que está. Vai continuar sofrendo, tinha razão, mas continua amargurado, continua duro, continua ríspido. A pessoa não vai se tornar mais dócil por causa disso, ela vai continuar te alfinetando de algum jeito, ela vai continuar gritando com você, ela vai continuar sendo grosseira. Por quê? Porque o problema não mudou. Ela saiu do buraco de cá e pulou para o buraco de lá. Do mesmo jeito, ela continua no buraco. Mas no caso aí você fica bem. Não adianta, é o que eu falei. A gente não tira ninguém de um buraco se a pessoa não estender a mão. Né? Nós estamos voltando às obras, né? A gente vê a obra de André Luiz, a gente está lendo lá, né? Que a Zenóbia, né? com a casa transitória lá de socorro que ela tem no mundo espiritual, começa a acontecer um fenômeno lá e ela é avisada, né? Eles são avisados de que grupos e grupos de espíritos vão vir para casa para ser recolhidos. Mas que grande parte deles não vão ser recolhidos. Porque eles vão vir gritando, chorando, pedindo misericórdia, pedindo piedade, mas no fundo o sentimento deles continua o mesmo. Não mudaram o sentimento. Então, ou seja, não mudando o sentimento, lá não funciona, aqui funciona. Você desperta a piedade dos outros, desperta a comiseração, desperta o cuidado dos outros para com você. Mas o teu sentimento continua do mesmo jeito. E lá isso não funciona. As equipes, né, à medida que eles vão chegando, os benfeitores dizem assim, dá uma observada. Eles vão estar gritando e falando com a boca, mas a aura deles, o campo mental deles vai estar todo escuro, cheio de névoas. Por quê? Porque eles continuam acreditando que o que eles fizeram está certo, continuam se sentindo, fez o mal, prejudicou e agora não aceita a punição e acha que Deus é que é culpado disso, dele estar ali sofrendo e tal. Agora, outro grupo vinha embora com imagens do que eles fizeram, das coisas que eles fizeram, mas vinha o quê? Com luzes, envolvidos em luzes, em uma atmosfera mais propícia para serem auxiliados. Esses entravam, os outros não entravam. As redes, né, que eles jogam, aquelas redes magnéticas, quando nas regiões de sofrimento os espíritos vão retirar espíritos daqueles lugares de sofrimento, eles jogam aquelas redes magnéticas para que eles segurem nas redes. Quem é que muitos seguram nas redes, as redes desfazem na mão deles. Outros seguram e ficam. Quem é o que segura e fica? Aquele que o sofrimento moldou um novo caráter no espírito, moldou uma nova realidade. Esse está arrependido. E ele entendeu
que a sua realidade anterior estava errada e que essa agora é a verdadeira. Então esse fica, esse agarra e fica. O outro agarra e ela dissolve na mão dele. Porque é mentira, não é verdade. Não é verdade. O que funciona mais no caso desse adulto regredido infantilizado, que você está colocando mais pro lado da autovalorização ou da racionalização, enfim, colocar ele na realidade de um adulto no caso, né? As duas coisas. Tem que saber, tem que verificar a dimensão desse estado psicológico. Tem uns que estão só na periferia desse estado. A pessoa ela tem lampejos de infantilidade, mas não é infantil. Você trabalha a racionalidade e você consegue tirá-la. Agora, o que está num quadro de infantilidade é o sentimento. Aí você tem que trabalhar o sentimento dele. Aí você vai trabalhar o sentimento. Vai trabalhar mais com o sentimento dele. Vai desenvolver atividades e estimulá-lo a fazer coisas que modifiquem o sentimento dele. Enquanto que o outro você vai trabalhar a razão. Aquele que está na periferia dos estados de infantilidade, aqueles que têm algumas atitudes que estão levando ele a esse estado, esse você pode trabalhar a razão. Você pode conversar com ele a nível racional, explicando para ele que isso não funciona. Para o outro não adianta. Para o outro que está num quadro desse aqui de emaranhado emocional, esse não funciona. A razão não compreende o que você está falando, porque ele está encharcado pelos vapores emanados pelo próprio coração, que estão bloqueando o entendimento, ele não consegue entender. Né? Um tem o sentimento de infantilidade, o outro tem o comportamento. Aquele só do comportamento você muda ele, você ajuda. Porque na verdade ele está só querendo chamar atenção. Está acontecendo alguma coisa, você está só querendo chamar atenção. Isso você consegue ajudar sim. Mas o que você percebe que está mergulhado no sentimento mesmo, esse é o sentimento que você tem que resgatar. Você trabalha o sentimento. Indica ações que a pessoa possa fazer para ela poder entender a valorização da vida. Ações de caridade, ações benévolas, frases que ela deve repetir para si mesma, de autovalorização, de autoconscientização, para ela começar a se sentir melhor com os sentimentos dela. Né? É o sentimento o problema. Então, esse lado. Bom, então, gente, nesse contexto que nós estamos falando da necessidade da valorização, a gente trabalhou hoje a humildade, né? Vimos apenas um parágrafo aqui do livro, né? Pois é, avançamos um parágrafo aqui. Quase dois. Então a gente, lembrando então que a humildade nesse sentido aqui, ela é muito importante. Por isso que nós ficamos hoje bem dentro desse tema da humildade, porque ela é realmente o diferencial aí, que vai ajudar a gente a mudar esses estados, né? Lembrando que por mais complexa, por mais estranha sejam os caminhos que a nossa vida está tomando, né, eles são necessários para o nosso crescimento. Eles são necessários. E essas situações, ou as pessoas, né, ou quem quer que esteja conosco, a vida que nós estamos experimentando, ela é muito importante para nós. Né? Mas mais importante para nós somos nós mesmos. A pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Se a gente não ao olhar no espelho, não conseguir enxergar a necessidade desse ser eterno que está ali dentro, além daqueles olhos que a gente está enxergando, buscar esse crescimento, essa autovalorização, essa experiência muito importante que é a experiência da vida, aí a gente vai ficar realmente restrito o quê? Ao que vem dos outros e vai colocar-se numa série de dependências, de coisas, de pessoas, e essas dependências não vão deixando a gente livre, ao contrário, vai deixando a gente amarrado, né? Por isso é que o Evangelho fala, sê tu quem ama, porque quem ama é feliz, não está preso a ninguém. Porque o amor confere liberdade. E a liberdade são asas esplendorosas que libertam o espírito do seu auto-orgulho, da sua vaidade, daquilo que tende a possibilitar-lhe a excessiva observação da necessidade da compensação. Todos necessitamos de estados compensatórios. Mas eles não podem ser excessivamente dimensionados, porque ainda carecemos de valores que sustentem a nossa necessidade espiritual. Mas a doutrina espírita, através do Evangelho de Jesus, convida-nos à busca do alto amor. Sê tu quem ama, dizendo, o amor é a festa interior que concede alegria à alma. É a bondade que se expressa, primeiramente, na compreensão de si mesmo, na esperançosa possibilidade de caminharmos na direção do nosso crescimento,
O espírito que tem esperança é humilde, porque compreende que Deus o dotou de possibilidades de crescimento e de elevação, que deve partir das suas próprias escolhas. Neste sentido, ouçamos-lhe a voz que nos convida em uma única direção. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse que retiraria de nossos ombros as experiências que nos são próprias, mas nos disse que nos aliviaria das opiniões negativas, dos sentimentos malévolos, que a sua mensagem pode propiciar a libertação. Quem vive o seu Evangelho é livre, porque é convidado ao perdão, à compreensão, ao entendimento do outro, passa também a compreender-se, a entender-se. Vivamos de forma serena e tranquila. Olhemos ao nosso redor e verifiquemos então quantas benéfices estão instaladas conosco a nosso próprio benefício. Que Jesus nos abençoe, nos conceda a oportunidade de buscarmos no autoentendimento, mesmo que inconsciente, buscarmos as razões do existir através do trabalho do bem, que é um despertador que nos acorda para as realidades da existência. Há muito tempo estamos dormindo e este sono tem nos tornado enfadonhos. É hora de acordar. Evangelizemo-nos e a paz se instalará em nós. O Evangelho é Jesus de volta ao nosso coração. Que Ele nos abençoe e nos traga a sua paz. Graças a Deus.